Olá, queridos, é isso aí, finalmente acabou Stranger Things e estamos aqui concluindo essa trilogia, digamos assim, de três vídeos, três volumes, para falar aí desse episódio final, dessa última batalha com o epílogo, 2 horas e 8 minutos. A Netflix nos deu a partir das 10 horas do último dia de 2025, nos deu esse presente, na verdade, porque eu já posso cravar aqui para vocês que o último episódio ele tira toda a má impressão que os episódios 5, 6 e 7 nos deixaram do volume 2. Realmente fica cravado, né? Fica revelado pra gente que essa ideia deles de dividir dessa forma em 3 volumes não foi uma boa ideia. Eles deveriam ter feito em 2 volumes, mostrado esses 4 últimos episódios, porque a gente assistindo esse último episódio junto com os outros nos ia tirar toda a má impressão e não ia fazer a gente ficar uma semana digerindo os 3 episódios ruins que a gente assistiu no volume 2, que tiveram seus pontos positivos, como eu falei no vídeo passado. A questão de revelar o mundo invertido, finalmente, isso deixa bem claro, e isso vai sendo explicado massivamente. Digamos que eu tenho mais pontos positivos para falar desse último episódio do que negativos. Da temporada como um todo, foi um saldo positivo, embora de longe não seja a melhor temporada, não seja aquilo que eles estavam vendendo de ser, esse vai ser o grande fechamento. Eu acho que não. Eu acho que ainda a última temporada, por exemplo, a 4ª, ela foi muito bem mais pensada, bem mais bolada. Inclusive, nós temos 2 volumes na 4ª temporada, né, que ficaram ali muito bem encaixados. E eu tenho menos pontos negativos do que positivos. Realmente eu tenho grandes pontos positivos aí, saldos positivos desse último episódio. Mas eu já vou começar com o ruim, com a notícia ruim, e depois a gente vai para a notícia boa. O primeiro ponto negativo é justamente esse. É a má divisão dos episódios. Realmente deveriam ser 2 partes. 4 episódios em novembro, 4 episódios agora. Poderia ser no Natal já, poderia ser agora, dia 31, esses 4 episódios. E aí eu acho que essa divisão ficaria bem melhor, porque os outros 3 episódios foram muito decepcionantes. O próximo ponto negativo que eu tenho para vocês eu não mencionei isso nos vídeos anteriores, eu devia ter mencionado, mas isso eu fui percebendo com o tempo, como a série começou. A série começou muito ruim, na minha opinião. Ela teve uma transição da 4ª temporada. Olha o cenário que a gente tem na 4ª temporada. É um cenário de devastação, destruição. O mundo invertido está no mundo real. Foi isso que os irmãos Duffer nos venderam no final da 4ª temporada. O que é que a 5ª temporada já deveria ter começado? Deveria ter começado o mundo invertido invadindo o mundo real. Não, eles colocaram aquelas placas de metal. Isso foi motivo de vários memes na internet. E aquelas placas de metal ficaram ali e pronto, aquilo ali conteve o mundo invertido e aquilo ali foi o álibi para dizer que o mundo voltou ao normal e agora a gente tem as 3 camadas, mundo real, mundo invertido e a dimensão X lá, ou o abismo, como eles começaram a chamar. Assim, foi um retrocesso. Nitidamente a gente vê que eles se arrependeram de ter colocado aquela invasão toda ali para depois retrocederem. Eu acho que não. Essa 5ª temporada ficou muito arrastada. Ela poderia ser muito bem, gente, um roteiro bem bolado, fazia com que essa série fosse um roteiro ali, um filme de 3 horas ali, perfeito, ia ficar maravilhoso. Eu acho que as decisões que foram tomadas foram decisões para arrastar os episódios. A Netflix precisava de uma temporada. Ela não dava para fazer um grande filme. E, gente, pelos acontecimentos aqui, um grande filme ficaria muito satisfatório. 3 horas, você tem que explicar o que é o mundo invertido, você tem que explicar o novo plano do Vecna. Um dia um super fã vai fazer isso, um grande editor vai pegar toda essa temporada e resumir em 3 horas, 2 horas e meia, e iria ficar perfeito. Eu digo até 3 horas, no máximo 3 horas e meia, porque eu acho que o epílogo, todos aqueles 44 minutos ali finais, eles são importantes, muito importantes. Eu acho que não deveria tirar nada dele, mas você colocava, sei lá, 2 horas para tudo que aconteceu nessa temporada
e 40 minutos, né, 2 horas e meia para o que aconteceu nessa temporada, e 40 minutos, você teria aí um excelente Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, de 3 horas e 20 minutos, e ficaria perfeito. Ficaria perfeito, gente. Não precisava de 8 episódios para explicar essa história da última temporada. Esse é um ponto negativo. Outro ponto que eu preciso falar é que 2 arcos não são fechados. Não que eles sejam, meu Deus, muito importantes, mas isso é um furo de roteiro. Para uma série que você tem tanto tempo de desenvolver personagem, filme é mais difícil, mas na série você não desenvolve. A gente não tem o arco fechado da Vicky, né? E eles esqueceram ela, realmente é muita coisa para fechar, então eles esqueceram ela no epílogo. E o arco da Suzy, que é a namorada do Dustin. E aí, terminou? Não terminou? Pelo visto terminou, porque o epílogo mostra que ele já tá dando em cima de outras meninas estão achando ele interessante, e ele fica feliz, assim. E aí, o que foi que aconteceu? Não tem nenhuma fala de, a gente não deu certo, namoro à distância, não deu certo. A gente deduz que é isso mesmo, namoro à distância, a gente sabe que tem os seus problemas, mas não é mostrado pra gente. São 2 furos de roteiro para o epílogo. E o último ponto negativo, é o mais importante para mim nessa série, é a prova viva de que um botox pode atrapalhar e muito uma atuação, certo? A harmonização facial que a Millie Bobby Brown fez atrapalhou muito a atuação da sua personagem ali, a atuação dela para Eleven, o preenchimento labial que ela fez e o botox que ela botou na cara. Gente, nitidamente ela fez esses procedimentos estéticos que a maioria dos artistas fazem, mas é a primeira vez que eu vejo, de fato, um procedimento estético atrapalhar e muito uma atuação, certo, gente? Ela chora, o olho dela está cheio d'água e a lágrima cai, mas ela não tem expressão com aquilo. A lágrima caindo não condiz com a expressão do rosto dela. Eu nunca vi isso no cinema nem na TV, é a primeira vez. Isso aí é um grande problema. Você vê, né? Tem uma cena que o David Harbour e ela estão chorando, e você vê a expressão do David Harbour. Ele tem o seu botox, ele pode ter o botox, mas não é tão gritante quanto a Millie Bobby Brown. Isso é até um alerta. É uma menina tão jovem, mas é uma menina que ela ficou... Poxa, ela tem os seus problemas com atuação. Todo mundo sabe disso, todo mundo fala disso. Ela não é, meu Deus, uma atriz de Oscar, pelo menos ainda não. Ela pode estar em fase de amadurecimento, mas ela não é. Ela tem problemas com expressões, até as expressões dela quando ela era menor. Isso aí é uma questão, na primeira temporada ela deu show, até porque ela não falou muito na primeira temporada, mas ela era expressiva. Agora, gente, isso atrapalhou muito na emoção. Veja, isso a gente tirou ondinha no volume 2, porque a câmera focou muito no rosto dela, mas aqui é gritante. Não é só ela estar desanimada para atuar. Talvez isso aí tenha influenciado mesmo. Ela deu uma desanimada, ela não tem o foco que ela tinha nas outras temporadas, ao longo de toda essa temporada, só realmente no episódio final, que aí não tinha como roteiro fazer outra coisa, tinha que dar o foco a ela, porque ela é o centro da história, como eu falei no vídeo anterior. O foco foi todo nela, e isso foi muito bom. Até no final ali, até no epílogo, o foco maior, o que as pessoas vão discutir é de fato o final da Eleven. E isso é muito importante, porque ela é a nossa protagonista. Mas esse botox atrapalhou. Vocês não têm noção de como eu ficava agoniado. Eu não consegui me emocionar nas cenas dela, porque eu estava preocupado muito mais com o botox do que com a atuação dela. Isso aí foi algo que eles deveriam ter intervido de alguma forma. Mas vamos aos pontos positivos, certo? Que eles são maiores que os negativos. Parabenizar o primeiro cliffhanger que a gente teve no 4º episódio, do poder do Will. Ele foi muito bem explorado, né? Ele teve um grande significado, foi um dos pontos altos do volume 2. A forma como ele controlou o Vecna ali no volume 2. E também aqui no volume 3, no episódio final, né? Foi crucial para a derrota do vilão. E isso aí foi muito importante, olha, ele ser amedrontado ali pelo Vecna no primeiro cliffhanger, no 4º episódio, dizer, olha, eu subestimo você não é nada pra mim, é por isso que eu escolhi você e as outras crianças, porque vocês são fracos, e ele mostrar, eu não sou mais fraco, ele é crucial pra Eleven derrotar a Vecna, e isso assim foi jogada de roteiro brilhante, isso aí pra mim foi um dos pontos altos desse último episódio. As atuações de Jamie Campbell
e Neil Fisher, pra mim, elas são um dos pontos, assim, em termos de atuação, eles roubam a cena. Vecna como vilão e o Neil Fisher ali levando a parte do elenco infantil tornaram essa temporada mais significativa. Ela seria muito pior se não tivesse eles entregando. O que o Jamie Campbell, ele entrega nessa série, ele já é um ator muito bom, muito profissional, é excelente em fazer vilões, mas ele aqui, ele diz, não, eu sou o vilão principal, então eu vou assumir esse manto aqui. Não que ele seja o vilão principal, a gente tem aí a ideia do Devorador de Mente, usá-lo, mas assim, essa outro ponto muito positivo, né, ele não tem redenção. Ele não tem redenção, olha, eu sei, o Devorador de Mente me dominou, mas eu quis, né? Isso é muito, ele deixa muito claro, eu quis, não é porque eu agora fui dominado e eu sou um mero fantoche, não, eu quis que ele me dominasse, eu quis ser o parceiro dele pra gente dominar o mundo, né? Então, assim, vou destruir todo mundo mesmo, e aí no final, claro, ele é destruído. Ele é o vilão, ele não tem redenção não. O pessoal tá dizendo, ah não, vai ser igual a Darth Vader, vai ter redenção, porque os irmãos Duffer gostam muito de Star Wars. Tudo bem, mas eles também gostam muito de, sei lá, de Harry Potter, de Senhor dos Anéis, onde os vilões não têm redenção, certo? O Voldemort não tem redenção, ele tem que ser destruído, tem que ser aniquilado mesmo, e a Joyce ali dá o golpe final, foi assim, a cereja do bolo. Atuações desses dois, Neil Fisher tem uma carreira aí muito grande em Hollywood, tomara que ela não bote botox e ela não perca as expressões. Outro ponto muito positivo que eu gostei, e aí eu já falei isso no início, foi que, olha, o último episódio foi Eleven do início ao fim. Isso era essencial para se acabar a trama. Eu estava com muito medo disso e eu fiquei muito satisfeito nesse último episódio. Embora a gente tenha vários problemas com a atriz, inclusive, a personagem dela não é destacada, ela é o centro do pôster, ela é o centro das divulgações, ela é o centro da narrativa, e isso não poderia ser deixado de lado. Seria um suicídio no roteiro e ser deixado de lado, e ela é o foco. Isso é muito bom mesmo. Deu aí uma animada pra gente ficar feliz no final da série. A ideia de dar um vilão principal, poxa, desde o início foi o Devorador de Mente. Então faz todo sentido ser o Devorador de Mente no final. Aquela suspeita de que aquela grande base do Vecna ali na dimensão X ali, ela no abismo, né, ela seria de fato o Devorador de Mentes, e é o Devorador de Mente na sua versão real, né, na sua versão final, digamos assim. Ele queria entrar no mundo real e ele queria tomar tudo. Então isso assim fecha esse arco. O vilão principal ser o Devorador de Mente, isso é muito bom mesmo. E para concluir, assim, eu acho que foi muito bem pensado. Sala de roteirista está de parabéns. A ideia de nos dar um final dúbio, né? Isso aí é um clássico entre grandes obras. Pense aí, por exemplo, eu lembrei muito de Machado de Assis, né? Capitu traiu ou não, né, ali na obra do Dom Casmurro, e a gente fica, traiu, não traiu, traiu com Escobar, não traiu. Então isso é bem legal. Eu achei a ideia de você dar uma pontinha ali, se a Eleven sobreviveu ou não. Esse final dúbio, onde dividiu opiniões, certo? Eu tenho metade da internet achando que ela morreu e metade da internet achando que ela viveu, que a teoria do Mike ali, ela faz todo sentido. Vou dar a minha opinião, tá? Eleven está viva, porque faz todo sentido ser uma ilusão ali, porque ela não reagiu àqueles alto-falantes que inibiam completamente o poder dela. O roteiro grita na sua cara, dizendo assim, olha, ela não consegue usar os poderes com esse alto-falante ativado, e os alto-falantes estavam ativados, e ela fica lá, ela entra na mente do Mike, fala com o Mike, está usando os poderes, o roteiro está dizendo, olha, ela está usando os poderes, e então, assim, eu acho que ela está viva, certo? Ela foi para um lugar ali que ela não ouvia mais, e falou com o Mike, né? Entrou na mente dele ali, falou com o Mike, mas eu acho que dali do mundo invertido onde ela estava, para os alto-falantes, ela não conseguiria usar os poderes. Então, eu acho que faz todo sentido. A série não comprova isso justamente para cravar o final dúbio, né? Ela não comprova, ela diz, é uma teoria de Mike, mas faz todo sentido ele pensar ali na formatura, ele está pensando, ele está olhando os alto-falantes, ele está ainda raciocinando, ele passa o epílogo todo raciocinando para dizer o seu veredito final, a sua teoria final.
e isso faz todo sentido. Eu estou com o Mike, assim como o Dustin, né? Então, isso aí é maravilhoso. E claro, um ponto positivo bônus, não mataram o Steve, certo? Isso é maravilhoso. Ele não ia fazer isso com a gente. Aquela ideia dele caindo no penhasco ali para deixar a gente com o coração. Eu peguei na mão da minha esposa ali. Eu tava... o nerd, ele entra na história mesmo. E assim, não mataram ele. Isso foi muito, muito bom. Não mataram ele nem Dustin, né? A gente sabe que os outros poderiam morrer, não morreram, né? Ele virou professor, e Steve virou professor, né? Professor de educação sexual e professor de educação física, certo? Mas é isso aí. Eu vou dar 4 joinhas para esse último episódio. Eu acho ali que as atuações, né? Que o Botox, o problema de não ter mais um joinha foi o Botox, né? O maior vilão desse último episódio não foi o Devorador de Mentes, não foi o Vecna, foi o Botox, certo? Ok? Eleven, ela venceu o Vecna, ela venceu o Devorador de Mentes, mas ela não venceu o Botox. Então eu vou dar 4 joinhas para esse último episódio. Um saldo geral, eu acho que a série como um todo, ela tem aí uns 4 joinhas. Ela é uma série boa, 3 joinhas e meio para 4. Ela não é a melhor série. Eu continuo gostando muito da 4ª temporada e para mim a minha predileta é a 2ª. Embora eu tenha vários argumentos de roteiro de que a terceira, o centro da série é a melhor, mas eu particularmente tenho um apego emocional com a 2ª temporada. Mas essa foi boa, como todas as outras. O saldo de Stranger Things é um saldo absurdo de positivo, né, de nota nos episódios, é algo assim, é um marco na televisão. É um marco na cultura nerd, na cultura pop. Isso aí, com certeza, esse último episódio cravou isso e não nos decepcionou, feito a metade da temporada. Realmente, a metade da temporada, ela tem os seus problemas. Pois é, essa foi a análise completa dos 3 volumes de Stranger Things. Começamos o ano, certo? Com muitos vídeos, vamos ter muitas reações, temos muitos filmes bons, muitos filmes esperados, temos a Odisseia, temos mais um Toy Story, temos Vingadores, temos grandes filmes esse ano, temos grandes séries também, se Deus quiser, grandes surpresas pra gente, certo? E é isso aí. Se você gostou desse tipo de conteúdo, curta aí, comente aí o que você acha, quais são as suas teorias, Eleven morreu ou não morreu, bote aí a sua opinião, é muito importante, certo? Curta esse vídeo mais uma vez, eu digo a vocês, porque isso ajuda muito a divulgar o vídeo e eu espero que vocês tenham gostado dessa última análise. Nós vamos continuar aí durante todo o ano 2026, a gente não para, a gente pode dar uma desacelerada, mas a gente não para. E o Instagram não para, tá, gente? Tem crítica direto para vocês. Tem a nossa crítica em texto de Stranger Things volume 3, tá aqui no link da descrição, como tá no link das outras descrições dos outros vídeos. E é muito importante você engajar para que a gente continue fazendo vídeos como esse. Nosso site, duasladosonline.com.br, TikTok e Instagram também, @duasladosonline, é o mesmo endereço. Se inscreva no canal, dê a sua opinião e participe com a gente, porque a sua opinião é muito importante para a gente entender ali qual é o tipo de vídeo que a gente continua fazendo e também qual é o tipo de conteúdo a gente entrega para vocês no site, no TikTok e no Instagram. Valeu!